Bom, o primeiro show que realizei na vida foi em 1996, que foi um show do Planet Hemp em Aracaju. Na época a banda tinha acabado de lançar o primeiro disco, que era o Usuário. Conheci eles no Rio de Janeiro, na época que eu estudava faculdade de comunicação social, porque era o sonho do meu pai, né, que eu continuasse a agência dele de publicidade e que eu fosse um publicitário na época, né? Apesar de que quando eu fui para o Rio de Janeiro, mudei de Aracaju para lá, eu comecei a visualizar que eu queria trabalhar com música, né, por causa de alguns vislumbres que eu já tinha tido antes e por conta das amizades que eu comecei a fazer lá no Rio de Janeiro, principalmente com o Planet Hemp e a galera do movimento ali da época, do Rapa, Speed Freaks, Gustavo Black Alien, enfim, toda essa galera, seletores de frequência do Benegão, enfim. Então, esse movimento mais outro movimento, que era o movimento indie, que tinha Pelvis, Cigarrettes, Zumbi do Mato, enfim, outras bandas desse estilo, me fizeram visualizar que eu podia trabalhar com música em algum momento da minha vida. Então, quando eu voltei para Aracaju, em 96, o primeiro show que eu realizei foi o do Planet Hemp, no Batata Quente histórico. Foi um show histórico porque aconteceram várias coisas, né, nesse show que foram marcantes. Uma delas foi uma briga de torcida organizada que teve na porta do show antes do show começar, da torcida do Sergipe com o Confiança, onde teve tiro, teve briga, pessoas correndo, o público estava começando a chegar, estava lotado o lugar. E aí chegou a polícia lá para apartar a briga e eu tive que fazer um acordo com o capitão da polícia, eu tive que fazer um acordo com ele, conhecia um dos policiais que estavam lá no meio, o policial intercedeu, me ajudou, fez com que eu conversasse com o capitão e tal, então eu expliquei tudo para ele, como que era o show, e aí ele fez uma exigência para mim, que era que eu deixasse 2 policiais entrassem dentro do espaço do show para ficar fiscalizando e não ter mais nenhum tipo de confusão. E quando o show começou, durante a segunda ou terceira música, deu um pane geral na iluminação, porque um gerador de energia no bairro onde estava acontecendo o show explodiu, fez com que o show parasse, né? E quando o show parou, a banda Planet Hemp desceu do palco e foi interagir com as pessoas, né? Daquela forma como eles interagem, né? Então acenderam vários baseados e tal. Pô, eu tive que contornar também essa situação, porque a polícia estava lá dentro, eu não podia gerar nenhum tipo de confusão, não podia assustar mais as pessoas do jeito que elas já estavam assustadas. Isso aí a gente tem que ver que a gente está falando de 1996 em Aracaju. Então era uma época diferente, né? Era uma época que as pessoas já tinham um pouco de abertura na cabeça, mas nem tanto como hoje. Então era uma coisa assim que para uns era normal e para outros era meio que assustador. Então eu tive que contornar bem essa situação. Depois que acabou o show, assim, a gente contou todo o dinheiro da bilheteria, de tudo que entrou e tal, e na época, se eu não me engano, deu tipo 900 dinheiros, assim, tipo menos do que 1.000. A gente fazendo a divisão, né, no quarto do hotel, que eles não estavam hospedados em Aracaju, estavam hospedados na Atalaia Nova, né, do outro lado da cidade. Depois que a gente fez o show, a gente teve que atravessar, ir para Atalaia Nova, não de barco, né, nem de ferryboat, porque não tinha mais na hora que acabou o show. A gente teve que ir pela rodovia, pela BR, para poder acessar a estrada por trás da Atalaia Nova, para poder chegar na Atalaia Nova. E aí a gente foi fazer a divisão do dinheiro, e aí o empresário do Planet Hemp não queria me dar nada, né? E aí eu tive que chorar com o Marcelo D2 e dizer: ô Marcelo, me dá aí pelo menos R$50, né, bicho, pra eu ganhar alguma coisa aí com o show. E aí foi o primeiro show que eu ganhei um dinheiro, né? Eu ganhei R$50 depois que acabou o show, assim, 50 dinheiros. O segundo show que a gente fez já foi no Cutarte, né? Porque eu tinha acabado de descobrir o porão no Cutarte, que fui gravar um filme lá. E aí eu olhando aquele lugar, eu falei: nossa, isso aqui dá uma festa perfeita, assim, dá pra fazer uma pista de dança, dá pra colocar tatuador, dá pra colocar um bar aqui dentro. E daquela ideia ali surgiu a ideia de ocupar o centro cultural ali, o Cutarte, ali na Avenida Beira-Mar, e fazer um evento, né? E aí a gente fez o primeiro Porão Cutarte, que foi com a banda Seventh Blight da Alagoas, né, de Maceió. Já o terceiro evento, que foi o único evento que me deu lucro mesmo, de verdade, foi quando a gente trouxe o Mundo Livre S.A. de Pernambuco. Pela primeira vez eles tocaram em Aracaju, e a gente teve uma rotação de público muito grande nesse evento, né? Tipo, o público
Tava cheio, o lugar tava lotado, e o público rodou tipo duas vezes e meia, e a gente conseguiu ganhar um montante de dinheiro muito bom nessa noite, né? Mas teve um lance muito inusitado, que foi a questão da luz, né? Da iluminação, porque até esse momento eu não sabia que você tinha que colocar iluminação profissional nos shows, né? Eu era um amador ainda, começando a fazer meus primeiros shows e tal, não tinha muita noção de tudo que era necessário para poder fazer o show. E aí quando chegou o pessoal do Mundo Livre, né, o iluminador deles, o Játiles Miranda, que até hoje é meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito, a gente é muito amigo até hoje, ele virou pra mim e falou: ei Bruno, e a luz, cara? Cadê a luz? E eu falei: ei Játiles, mas precisa de luz, cara? Tem essa luz aqui do Cutarte, cara, tá iluminando tudo aqui, o pátio é todo iluminado. Falou: não, cara, precisa da luz pro palco, pra iluminar a banda, pra poder fazer os efeitos e tal. Eu falei: vixe, agora lascou, cara, não tenho luz. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente saiu no Fusca do Clínio Júnior, que era produtor também do evento comigo, na época da Marginal Produções, e a gente foi até o Siqueira Campos, na casa do Oséias, que era iluminador de programa de televisão, iluminador de campanha política, e a gente acabou locando com ele algumas luzes, uns Fresnels, algumas coisas assim, para poder compor a luz para o Mundo Livre, né? O Játiles improvisou gelatinas e tal, e a gente acabou salvando o show, né? Mas assim, foi muito inusitado e muito engraçado. Aí a gente pula de 96 para 1998, quando eu fiz o Roxy, né? O primeiro festival de Aracaju, de música alternativa, né? Pra valer. E foi o festival que eu trouxe 19 artistas, dividido por 2 dias no estacionamento do Batistão, ali onde entra a torcida do Sergipe, ali do lado ali do Colégio Brasília e tal, onde tem a quadra de esportes também, que ficava do lado do Parque Aquático, né? E foi nesse evento que trouxemos pela primeira vez televisões de fora, jornais, revistas, pessoas que trabalhavam no meio, né? Veio gente de Goiânia, veio gente de Pernambuco, veio gente de Alagoas, veio muita gente da Bahia, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de São Paulo, enfim, foi um evento para a época grandioso, né? Mas infelizmente a gente teve assim uma grande quantidade de pessoas no evento, mas o evento foi um fracasso de bilheteria, né? Porque tipo assim, digamos que a gente vendeu 30, 40% dos ingressos e o resto das pessoas pularam o muro, entraram por frestas, entraram de qualquer jeito. Tem um episódio muito engraçado de 2 caras que foram pro primeiro dia, provavelmente não pagaram para entrar no primeiro dia, ficaram escondidos dentro do banheiro químico, levaram bolsa com comida, levaram dominó, levaram baralho, ficaram dentro do banheiro químico jogando baralho o dia inteiro para passar o tempo. Quando o portão abriu de novo 5 horas da tarde, eles saíram do banheiro e foram curtir o festival, né? Além desse exemplo, existem vários outros exemplos de pessoas que pularam e não pagaram o evento e tal. Tem histórias fantásticas, como a caixa de dinheiro que eu bati e joguei pra cima, que eu queria pagar o Marcelo D2, e na época a menina que trabalhava comigo, a Heloísa, não queria me dar o dinheiro, e eu falei: mas peraí, eu sou organizador desse festival, como é que você não quer me dar o dinheiro? Você trabalha comigo, você trabalha pra mim aqui, você não quer me dar o dinheiro, eu preciso pagar a banda. Ah não, a gente precisa fechar as contas. Eu falei: não tem que fechar conta nenhuma. Aí bati na caixa de dinheiro, voou dinheiro pra tudo quanto foi lado, em vez das pessoas levarem o dinheiro, elas começaram a juntar e devolver o dinheiro. Foi muito bonito isso até, mas foi um episódio muito engraçado, né? Fora isso, existiram várias outras coisas que deram errado assim no festival, mas poxa, por um outro lado ele foi muito, muito positivo, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu inserir o nome de Sergipe no mapa cultural brasileiro de forma positiva. Foi a primeira vez que 2 canais de televisão fizeram cobertura exclusiva de um evento em Sergipe e falaram bem do nosso estado para fora. Nessa época, até 1998, as notícias que saíam sobre Sergipe eram somente falando sobre desgraça, seca, morte, assassinato, coisa desse tipo. E nessa época, tanto o Metrópolis da TV Cultura, que deu 2 noites de quase 20 minutos de cobertura no Metrópolis por dia, né? Dividiram o primeiro dia, o segundo dia do festival, falaram só coisas positivas, entrevistaram todas as bandas de Sergipe. Me lembro que a Sulanca foi entrevistada em cima da balsa que atravessava de Aracaju para Talaia Nova, Cunha Júnior entrevistando eles na parte de cima do barco e tal.
Fábio Massari entrevistou Lacertai, entrevistou Snooze, entrevistou Carmen Cru, enfim, várias outras bandas e tal. Enfim, foi a primeira vez que Sergipe apareceu de forma positiva, né? Não só as bandas de rock, como a cultura, o folclore, todos os aspectos culturais da época do nosso estado foram falados de forma propositiva, de forma positiva, e isso me deixou muito orgulhoso na época, né? Mas enfim, apesar do festival ter sido um fracasso, nesse ponto foi muito satisfatório, né? Em 1999 a gente fez o show do Nação Zumbi, que aconteceu no antigo Los Gatos, né, que era um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, mas aí eu tive a ideia de fazer lá, porque era um lugar que era bem frequentado pelo público da cidade, as pessoas todas iam para lá, para os eventos de pagode e tudo mais, e aí eu tive a ideia de fazer um show de rock, e foi quando eu convidei a banda Nação Zumbi, e foi inclusive o primeiro show da banda Nação Zumbi depois da volta deles, que o Chico Science tinha morrido, né, um pouco antes, um ano antes, e foi a volta da Nação Zumbi em Aracaju, né, o primeiro show fora de Pernambuco foi esse em Aracaju. Então foi um show histórico também, não só para nós, como para a banda, enfim, e somos amigos até hoje por causa disso. Depois do show da Nação Zumbi, em 2000, Marcelo Deda, que na época era candidato a prefeito, e foi o ano que ele ganhou, inclusive, ele me convidou para fazer um evento que era um comício do PT em uma quebrada de várias periferias, principalmente do Santos Dumont e de Siqueira Campos ali, com 33 rappers no palco, entre eles Racionais MCs, Pulga do ABC, Taíde DJ1, SNJ, Lino Cris, enfim, vários nomes do rap da época. E eu tava muito apreensivo porque, tipo, eu não tinha tanta experiência ainda sobre fazer shows e tal. E era um show de rap que não era muito a minha praia, né? Eu trabalhava mais com rock e tal. E era um show na periferia, na quebrada, então eu achava que alguma coisa podia dar errado, que podia ter briga, podia ter algum tipo de confusão. E na verdade não teve nada disso. Mano Brown soube contornar e soube, com o discurso dele, amenizar todo tipo de situação envolvendo ali as periferias, e enfim, o show foi muito pacífico, muito bonito, muito forte, e sei lá, não sei se por conta desse show, pelo que já ia acontecer mesmo, o Deda acabou ganhando a eleição na época. Esses foram os primeiros shows, né, que realizamos. Então, depois disso, tive algumas decepções com bandas locais aí de Sergipe que eu produzi. Resolvi que não queria mais trabalhar com música. Comecei a dar aula de português, redação, literatura num colégio aí da cidade. E foi nessa época que também eu vim aqui eu saí de Aracaju de novo, fui pro Rio de Janeiro, fui para São Paulo tentar a sorte mais uma vez com uma banda aí de Sergipe para ver se dava certo a carreira deles, então acabou não dando certo. Foi andando pela cidade de São Paulo, assim, um dia eu tava, o Ice Blue, né, vocalista do Racionais MC, estava me ajudando, né, nesse dia ele me apresentou o produtor do Gugu Liberato e tal, para ver se conseguia colocar a banda na televisão e tal. Acabou não dando certo, isso eu tava meio triste, tava com o dinheiro acabando já. Pensando em voltar para Aracaju, desistir totalmente da música, e eu tava andando pela Paulista assim sozinho, e eu vi um panfleto no chão, e era um panfleto de um show do Devotos no programa Guerrilha, que era apresentado pela Annelise Assunção na época. E eu me lembro que eu peguei aquele panfleto e disse: nossa, Devotos do Ódio vai se apresentar Itaú Cultural na Paulista, eu acho que eu tô perto. E aí eu saí correndo e fui lá pro Itaú Cultural. E foi nesse dia que eu conheci Canibal do Devotos, e aí um ano e meio depois, enquanto eu estava dando essas aulas aí de português, redação e literatura nesse colégio em Aracaju, me toca o telefone no meio de uma aula, e era o Canibal querendo falar comigo, me convidando para ser produtor da Devotos, mas aí ele tinha a proposta de que eu mudasse para São Paulo para poder trabalhar a banda aqui em São Paulo. E aí eu não pensei duas vezes, eu respondi para ele assim: Canibal, posso te ligar daqui a meia hora que eu tô acabando uma aula aqui? Ele falou: não, tudo bem, você me liga. E aí eu acabei a aula, e na hora que acabei a aula eu liguei para ele e falei: olha, eu topo, eu vou para São Paulo, eu aceito. E aí eu comecei a vender todos os meus discos na época, todas as coisas que eu tinha, e juntei um dinheiro e me mudei para São Paulo de mala e cuia, sem ter onde morar direito, sem saber como que seria a minha vida. Arrisquei tudo nesse sonho de ser produtor musical de uma banda que já era famosa, né? Que hoje em dia a Devotos acaba de completar 30 anos, na época já era famosa, as pessoas já respeitavam eles.
Era uma banda de Recife que tinha respaldo fora do estado, né? Tinha respaldo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. E eu visualizei que aquilo ali podia me ajudar a entrar no mercado musical, né? Pela porta da frente. E não simplesmente eu ficar batendo na porta dos outros e ser mal atendido, né? Então foi um tiro de uma certa forma certeiro, porque quando eu cheguei em São Paulo, muitas pessoas abriram portas para mim, principalmente a MTV. É uma pessoa que eu respeito até hoje, tenho 21 anos de amizade com ela, que é a Lê Brigante, que é baixista do Pinaps. Na época ela era diretora artística da MTV, junto com a Ana Butler e outras pessoas. E quando eu apresentei essa possibilidade de eu ser produtor da Devotos e tal, ela foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim, ali dentro de São Paulo, dentro da MTV, e dali em diante eu comecei a trabalhar com música e nunca mais parei, né? E aí isso foi em 2003, então 3 anos depois eu fiz o meu primeiro projeto com a MTV diretamente, que foi o MTV Bandeirantes na Estrada, onde eu coloquei 6 bandas dentro de um ônibus para excursionar saindo de São Paulo e indo pelo Nordeste, né? Porque como eu era nordestino, como eu sou nordestino, eu achava que no Nordeste eu teria mais facilidade de poder fazer os shows acontecerem, né? Tanto é que aconteceu. E foi a primeira vez que eu consegui fazer um programa de televisão também fora do meu estado, um programa de televisão com alcance nacional, que foi feito pela MTV, com direção do Rafa Kalil e do Miguel Varca na época, e produção executiva minha, e criação também da história e do projeto minha. E foi ali que eu lancei uma banda chamada Vanguard, que foi uma banda que eu viria a trabalhar logo depois, e trabalhei com eles de 2006 a 2013, né? Então eu acho que minha história começou muito na sorte. Já faço 23 anos que estou trabalhando com música, desde 1996, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu comecei a realmente ver os shows de verdade, que eu comecei a ver shows internacionais, que eu comecei a ver shows das bandas locais, as principais bandas do Brasil que tocavam no Rio de Janeiro, e aquilo ali foi me vislumbrando e colocando ideias na minha cabeça de que eu poderia também produzir, que eu poderia também organizar shows e tal, já que como eu não tocava nenhum tipo de instrumento e nem toco até hoje, minha ideia de trabalhar com a música sempre foi criar ao redor, né? Produzir. Eu sempre fui um produtor, era produtor de televisão, né? Eu era produtor de vídeo. Então eu imaginava que eu pudesse transportar minha experiência em produção para a experiência de produção musical, artística, né? De alguma forma. E aí quando eu voltei para Aracaju, em 96, eu voltei com essa ideia completa na cabeça. E aí foi isso.